dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E todas as quintas-feiras à noite a gente tem um convidado que vai trazer assuntos do cotidiano relevantes. Às vezes a gente fala muito sério, às vezes a gente dá muita risada aqui nesse MBCV Cast, depende do assunto, né? Da leveza do assunto, e a gente vai falar nessa quinta-feira sobre um assunto que interessa quase todo mundo, né? Eu digo quase porque tem gente que não curte muito, mas a maioria curte, gosta, enfim, que é esportes. Nós vamos falar sobre esportes. Você não esquece, hein? Anota aí na tua agenda. De 20 de novembro a 18 de dezembro, a gente tem uma Copa do Mundo em Catar, né? E aí, com certeza, você que está me vendo, me assistindo, você já não trabalhou em uma situação assim, numa Copa, onde quando era o jogo do Brasil, parava tudo e a gente para olhar o jogo, seja qual o segmento da empresa, porque é um amor nacional, né, para futebol também. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu estou aqui com o Ramin Firmino de Lima. O Ramin, ele é o vice-presidente da PEC. PEC é o Projeto Esportivo Cristão. É uma escolinha de futebol para crianças. Mas a PEC, quantos anos? Primeiro, boa noite. Vamos lá, antes de fazer as perguntas. Boa noite, bom dia, boa tarde, pastora. Nós estamos hoje no PEC, vai fazer 29 anos. Mas o PEC existe quantos anos? 29 anos. 29 anos. Tu tá desde a fundação? Desde a fundação. Ah, que legal. Trabalhamos, né, começamos em 93, mas 94 é que é registrado, né? Sim. Oficialmente no diário, né? Mas a gente iniciou em 93 e fundamos em 94 o PEC. Então, 28 anos, né? 28 anos. E aí, gente, nesses 28 anos... Então, uma escolinha de futebol, o que acontece? Passa muito menino, menina também, né? Porque hoje as meninas também estão envolvidas com isso. E alguns fazem carreira, alguns desistem no meio do caminho. Mas, principalmente, uma das coisas que eu também já participei, já ajudei de alguma maneira, alguns anos atrás, o que eu acho muito legal no PEC é essa formação da pessoa, independente do futebol ou não futebol, né? Então, acho muito legal a gente falar sobre isso também. Então, além dele ser o vice-presidente do PEC, o PEC hoje já está em outros locais, não só aqui no Novo Hamburgo, Araricá, Panambi, né? E ele também atua aqui em Novo Hamburgo, na sede do MBCV, no futsal, e também no 11 Gaúcho, que é o PEC de campo, né, onde eles também têm um trabalho com escolinha lá. Então, Ramin, vamos falar um pouquinho sobre isso. Durante essa trajetória, então, de 28 anos, a gente está falando de esporte, mas vamos falar assim sobre a tua zona de atuação, que é o futebol, né? Durante esses 28 anos que você está trabalhando com essas crianças, né? Dos mais diversos níveis, tem história para contar? Eu falo, né? A minha esposa Karina fala que se eu começar a falar, a gente vai passar o dia falando sobre histórias, né? Que a gente vivenciou. Mas a gente tem bastante, né? Eu falo assim que desde o início, né? Hoje a gente tem muitos frutos. Como tu falou, né, o projeto ele visa isso, né, tanto é que a fundação se baseou em Provérbios 22:6, né, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele envelhecer não se desviará dele. Então baseou nisso. Né, um dos lemas do nosso kit é ensinando valores através do esporte. Então o lema do nosso kit de treino é esse, né? Então a gente baseia em relação a ensinar princípios para eles, né, para as crianças, além do futebol. Além do futebol, que é a nossa área, né? Mas acho que no esporte em geral, a criança, a gente pode ajudar, né, nesse segmento de poder contribuir com o crescimento deles. Uhum. Bem nessa faixa etária ali, né, de junior, de adolescente, principalmente junior com a questão de futebol, né? Mas a gente vê, não só no PEC, mas em muitos outros projetos, muitas coisas paradas pelo Brasil, a busca de um resgate dessa geração através da prática esportiva, né? Porque a prática esportiva, além de outras coisas, também traz disciplina, né, Ramin?
Eu falo assim que o menino ele vem com sonho, né? Ele vem pra escolinha, ele vem sonhando lá, eu quero ser um jogador, principalmente nos dias de hoje. Mas deixa eu só te interromper te fazendo a pergunta. Se o sonho é dele ou o sonho é do pai? Muitas das vezes o sonho é do pai, hoje, principalmente hoje, né? Se você vai pensar lá atrás, o pai falava assim, não vai jogar bola porque jogar bola não dá futuro nenhum. Antigamente era assim, né? Que, né, não se ganhava tanto como se ganha hoje. Sim. Então hoje o menino nasce e o pai já fala assim, ó, já tem um empresário para o menino de 1 ano já pensando lá na frente, esse menino vai... Né? Então hoje tem o sonho do pai, né? Muitas das vezes é o menino, né? Porque tu vê com o menino quando ele quer acordar cedo, que ele levanta para ir treinar, que ele treina, e tu vê que esse menino é dedicado. Agora quando o pai começa a empurrar, aí o sonho é do pai. E o que dá mais incidência? A criança realmente ter isso como vocação, querer fazer, ou o pai empurrar? Qual que é o... É que hoje diminuiu bastante, né? A gente fala assim, antigamente você jogava nos campinhos, né? Da rua, aprendia futebol jogando nos campinhos. Hoje não tem mais isso. A segurança tirou muito isso. Aí tu olha o celular, tu olha... Então as crianças hoje elas se perderam essa motivação. Nem preparo físico, né, Ramin? Isso. Hoje eu costumo, quando a gente conversa com os meninos, né? Hoje as pessoas namoram hoje pelo celular. Então, quanto mais treinar, eles olham os treinos, eles olham os jogos, porque a gente hoje vê mundialmente, hoje, através de uma tela do celular, sim, jogos. Então, eles acabam perdendo isso, né? A essência do que tu tem que ir no campo treinar, tu tem que... Né? Um dos princípios que nós ensinamos é semear e colher. Que ele precisa treinar, semear para poder colher. Não adianta ele ficar em casa lá, que não vai treinar ou vai fazer. Então, eu acho que se baseia nisso aí. Então... A gente procura obter isso deles, né? Ensinar isso para eles, princípios usando o futebol. O PEC ele foi criado com essa finalidade, de ensinar princípios, né? Usando o futebol, que é um meio de disciplinar. O menino que, né, ele acaba se disciplinando, né, e ele convivendo com a escolinha diariamente. Eu falo assim, que ele treina 2 vezes por semana, às vezes tem jogos no final de semana, então tu tá convivendo com ele e passando algo de bom, né, que vai trazer relevância para a vida dele. Conforme eu acho que o tempo vai passando, ele vai se tornando meio filho, né? Porque tá ali, tu tá convivendo com a criança, tá vendo as dores da criança também. Às vezes a criança tem um sonho e se esforça. Esses dias eu estava conversando com um menino que estava me dizendo que ele andava 5 quilômetros, porque não tinha dinheiro para passagem, 5 quilômetros todo dia para ir treinar, né? Enfim, assim, ó, eu acho que quando a criança tem isso, ela alimenta esse sonho de ganhar muito dinheiro. Aí eu perguntei, mas por que tu quer ganhar dinheiro, assim? Porque eu quero ajudar a minha mãe, né? Normalmente a gente passou, eu tenho uma situação bem clara hoje, porque esse menino joga, ele tem 28 anos, ele é o goleiro do Bahia, né? Goleiro do Bahia, Matheus Claus, ele é de Campo Bom. E a gente tem uma história bem legal com ele, porque a gente, né, ele treinou com nós em Campo Bom e ele jogava na linha, não era goleiro, ele jogava na linha. E um dia a gente trouxe uma palavra para ele, falou assim, vai pro gol, que no gol tu vai se dar bem, né? A gente fala assim, mas foi porque a gente falou para ele? Não, ele tomou posição, ele teve a atitude de ser goleiro, treinou, se dedicou, né? Isso ele tinha 14 anos, hoje ele tem 28 anos. É um goleiro que está sempre falando com a gente, ele veio no final do ano, veio no projeto, trouxe uma palavra assim, bem legal para incentivar a gurizada, né? Então então existe algo que tu traz para ele, para a criança, e hoje ele tem muita gratidão por isso, porque foi através da escolinha que ele se dedicou e hoje ele é um goleiro conhecido aí hoje. E tem outros casos que tenham saído do PEC assim também, além desse? Hoje, mais recente, assim, é ele, né? Mas eu falo assim, se eu for nomear, né, não só jogadores, né? A gente fala assim, da própria igreja hoje, né, eu estava nomeando assim, de que não é a finalidade de ser jogador, né? Nós não estamos ali no PEC para formar jogadores, mas formar cidadão. Eu acho que a Joad passa nesse princípio também hoje, né? Porque eu tenho uma filha que é Joad desde os 7 anos, hoje é líder aqui, né? Mas a gente vai alinhar ali, ó, Pastor Cássio, Pastor Adriano, Pastor Diego, Ricardo,
que poderia ser pastor hoje, né? Que O presidente. Hoje é o presidente do PEC, né? Hoje ele é uma pessoa que ajuda muito o projeto, né? Ele tem muita gratidão pelo projeto, ele fala, né? Sim. Porque foi um aluno do PEC. Então todos esses foram alunos que foram, né, recebendo na escolinha algo, né, importante, né? E isso trouxe para eles, quando eles cresceram, aquilo, né, o que Provérbios fala, eles aprenderam algo diferente. A escolinha tem algo diferente, que é esse princípio que a gente ora, que a gente conversa com eles, tem um momento com eles de leitura, né, de falar com eles, e eles vão trazendo, né, crescimento para eles também. Então, Isso é uma coisa bacana, né? Quando você consegue fazer essa conciliação. Porque, penso eu, né, que simplesmente colocar a criança na escolinha com esse sonho absoluto de ser jogador de futebol, isso pode causar futuramente uma frustração muito grande se ele não tiver um paralelo, um outro objetivo. Todos esses que você elencou são pessoas que passaram e foram para outras profissões, o exercício de outras vocações, né? E eu não posso dizer por eles, mas eu não vejo, assim, eu conheço quase todos eles, frustração porque eu não fui jogador de futebol, porque houve ali uma orientação, um cuidado, né? Mas com respeito a isso, eu queria que tu tirasse, assim, a gente está com bastante gente na audiência que se interessa por esse assunto, né? Inclusive, aí dá um like, compartilha com alguém que você conhece também esse assunto. Por exemplo, com respeito a essa questão, esclarece para nós, né? Essa questão do olheiro. Como é que funciona exatamente isso? Como é que funciona essa coisa do olheiro vir? Porque a gente sabe de muitos jogadores que hoje, inclusive, estão fora do Brasil, que fizeram muito sucesso a partir de um olheiro. Como é que é esse esquema? eu sempre baseio assim, né? Nós temos hoje uma pessoa que tem esse entendimento, né? O olheiro, existe o olheiro do clube, né? Tipo assim, o Grêmio, vou citar aqui na nossa região, que é o Grêmio e o Inter, né? Juventude, que eles têm os olheiros, os avaliadores, né? Que tem espalhado pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Eles têm pessoas que estão lá, né, em cidades, né? Acho que o Grêmio e o Inter deve ter em todo o estado do Brasil alguém que está lá olhando o menino. Então eles vão olhar um menino diferente, né? Vou dar um exemplo assim. Hoje no futebol tem um menino hoje que que tem 16 anos, do Palmeiras, né? 16 anos, ele que estreou agora no 16 anos. Tem um contrato milionário, né? Todos os clubes maiores já querem, né? E foi através de um olheiro que viu numa cidade, em Brasília, se não me engano, Goiás, ele jogando. Aí trouxeram ele novo, isso com 11 anos. Um menino com 11 anos. Porque eu falei assim, eu brinquei contigo que hoje existe um empresário de 1 ano, mas está quase chegando lá. Porque hoje existe um menino com 9, com 10 anos. Né? Eu falo porque a gente lida com isso aqui. Eu acho que a maioria, porque se tu vai... vamos dizer assim, se tu descobre uma pessoa com essa faixa etária, com um talento vocacional, essa é a hora de... Investir. Aí ele traz para o clube, ele monitora, porque hoje a questão, o menino hoje, a partir dos 14 anos, que ele pode, com 15 anos, que ele pode alojar no clube. Ele não pode simplesmente ele vir de outro estado e vir morar no clube ou numa concentração. Não pode. Existe a lei, né? Então... Mas essa lei já existia quando houve aquela tragédia lá no Rio? Já existia. Então todos aqueles lá tinham mais de 14. Tinha mais de 14 anos no Flamengo lá, com certeza. E o que acontece hoje é que os pais hoje migram. O pai vem morar aqui. Ele vem morar, ele vê a solução, ele vê uma oportunidade para o filho dele e às vezes vem com o menino com 9 anos, o menino já vem morar aqui em Porto Alegre. O pai, ou se não vem o pai, vem a mãe, vai cuidar dele aqui, porque ele não pode ficar alojado, ele não pode ficar só, a lei não permite isso. Ele fica ali, aí ele fica trabalhando. E o olheiro, ele faz isso hoje no clube, né? Existe o olheiro e existe o empresário, né? Mas o olheiro, geralmente, é o clube. O olheiro, ele vai lá e capta o talento daquela criança e ele leva para o empresário. Leva para o clube. Ele leva para o clube. Às vezes eles têm essas parcerias, mas existe um empresário hoje dentro do clube hoje, né? Então eles têm os clubes têm essa parceria com os empresários, né? Tem um jogador assim, leva pro time, o empresário, e existe o olheiro que
né, que tem essas escolinhas, muitas escolinhas espalhadas, né? O Grêmio tem escolinhas espalhadas pelo Brasil, e aonde revela algum menino que vem, né, eles trazem, aí eles investem, né? Tem meninos que eles investem desde os 9 anos, 10 anos, tem menino que ganha, né, traz o pai, e o pai vai. Vou dar um exemplo, o Hendrick é o jogador do Palmeiras, ele... Esse que tu tá falando que 11 tem anos, 16. ele foi com 11 anos pro Palmeiras, ele tem 16. Ele fez contrato profissional agora, é a partir dos 16 anos que se faz o contrato profissional. Então o menino não tem, né, então eles fizeram um contrato bilionário agora. O Palmeiras deu um emprego pro pai com 11 anos, tá? Tanto é que o pai chorou bastante. Por quê? Porque ele foi trabalhar lá dentro, ele foi servir cafezinho, varrer chão lá no CT do Palmeiras. E depois ele foi indo. Hoje ele não precisa mais disso, né? Hoje ele né, tem essa... gerencia junto com os empresários, né? Ele tem um empresário que gerencia a carreira dele. Então hoje o menino com 11 anos, ele tem um empresário que gerencia... Meu Deus. A carreira do menino, que treino, escola, toda a fase de um atleta hoje, existe uma equipe, né? Eu ia te dizer, né? Tu imagina, ele é agenciado, ele tem esse empresário, mas ele tem que ir para a escola, ele tem que tirar boas notas, ele precisa também ter a parte de cognição, onde ele tem que brincar, enfim, é todo um cuidado, mas é muito bacana isso, né? Mas também isso é 1 em 1000. É 1 em 1000. Eu falo assim que existe o lado bom, né? E o lado ruim disso aí. Porque às vezes o menino vai muito cedo e ele tem uma frustração lá. Vou dar exemplo, ele começa com 7 anos, o pai dele já botou ele lá tal, e às vezes força o menino muito, né? Aí ele chega com 14 anos e ele não é isso que eu quero. Eu vivi, né? E acabou não vivendo a idade de criança, de ser criança, né? Porque isso tem que ter. Então, por isso que hoje é muito profissional a coisa. A gente faz muito profissional para um menino de 11 anos. Existe isso hoje, né? E existe o profissional, o atleta em si, né? Hoje um atleta de rendimento, ele tem mais de 20 pessoas que trabalham para ele, né? Esses jogadores, né? A gente fala jogador de seleção, né? A gente vai falar sobre Copa do Mundo. O jogador de seleção hoje, ele tem mais de 20 pessoas que trabalham para ele, né? Uma empresa que trabalha para ajudar ele a se manter em alto nível, né? Então, não só a questão física, a questão de imagem, a questão também da administração dos bens que ele tem, porque automaticamente uma coisa leva a outra, né? Para ele se manter sempre bem, né? Dentro da nossa seleção, agora vamos dar dentro da nossa seleção brasileira, né? Hoje, qual é a média, por exemplo, esses que vão para o Catar, qual que é a média de idade dessas criaturas que vão para lá? Existe os mais velhos ali, tu vai olhar assim, do goleiro, a gente não saiu a convocação, né? A gente tá dando sim, né? Só pitaco. Nós somos um pouquinho de treinador, né? Todo brasileiro é um pouquinho de treinador. Então, hoje pode levar mais que 23, pode levar, se não me engano, é 25, né? Então, tu pode levar um grupo maior, pode escrever 30 e poucos, parece, ou 30, e tu pode levar uma quantidade. Se caso algum jogador machucar antes de começar a Copa, tu pode, né? Mas a média de 25 anos, 26 anos, existe alguns mais velhos, né? Mas né, como não saiu ainda a convocação, né? Tipo assim, tem um jogador que é o Daniel Alves, que tem 30 e poucos anos, pode ser convocado ou não, mas a maioria são atletas novos que já têm vivência lá fora. Mas se tu vê, né? Se o rapazinho ali, o atleta tá com 25 anos, ele tá na seleção brasileira, isso quer dizer que no mínimo ele começou o trabalho dele lá com seus 11, 12 ou 15, tipo o Neymar, né? O Neymar, ele tava lá no Santos, ele praticamente ele se criou lá dentro, né? Então, eles chegam a um nível muito alto, muito jovens, né? Eu acho assim, né? O futebol é um esporte que dá isso, né? Se o jogador se cuida, se ele tem um cuidado, que a gente falou assim, um cuidado físico, né? Mental, né? Porque ele vem a responsabilidade e familiar também, né? Porque eu falo assim, né? O atleta em si, ele tem muita jogos, atividades que ele acabam né, não participando em muitas coisas da família, né? Então ele acaba, é uma renúncia, né? Porque eles têm que fazer para poder estar jogando em alto nível. Mas existe esportes, né? Vou dar exemplo assim, um esporte ginástica olímpica.
É um esporte que o atleta com 21 anos já é veterano. Sim. Por quê? Porque começa muito mais cedo. Começa criança mesmo. Criança mesmo e carga, né? Tipo assim, né? Tu vai ter articulação, vai ter problemas, né, de joelho, problemas de tudo, né? Por quê? Porque é muito repetição, muita repetição, repetição, repetição. E se não tiver um cuidado, e é difícil, porque eles vão, o treinamento deles são muito rigorosos, né? Muito forte, que traz isso. Tu vai olhar assim, a média é isso aí. O atleta de futebol tem uns que vão até 40 anos jogando, 35. Hoje, né, dependendo da idade, eles vão, conseguem se jogar mais e se cuidar. Hoje né, o nível de lesão é mínimo, né, onde ele consegue se curar muito mais rápido, né, então hoje modernizou muito essa parte também fisiológica, né, então se trabalha muito, né, isso aí. Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta, o que a gente pode esperar da nossa seleção? Eu, como um bom brasileiro, né, eu falo assim... Eu vou fazer outra pergunta. A seleção vai ganhar a Copa? Eu torço para que ganhe. Sempre torci. Não, mas agora falando agora como um profissional da área, né? Tu acha que há possibilidade? Porque a gente já teve alguns revés aí que frustrou, né? Eu falo assim que o Brasil ele está muito mais forte agora, e muito mais respeitado. Né? Eu falo assim que erros, a gente não. Vou dar exemplo, né? A gente vai lembrar da Copa, a última Copa que nós perdemos de 7-1, né? Não, então, isso foi humilhante, né? Mas eu acho que foi um revés ali de momento, né? Eu acho que quando. Né, eu gosto muito do Felipão, que é o treinador, né? E quando ele viu que já estava errado, não deu tempo de consertar. É uma coisa assim, futebol é muito assim, né? E a Alemanha estava num momento muito melhor. Né, a Alemanha, a gente fala Alemanha, que hoje o Brasil está muito melhor que a Alemanha. Então eu acho assim que... Mas baseado no que tu diz isso? Eu acho assim que o Brasil, naquela época, eu gosto de falar, eu tenho minha opinião, né, em relação a isso, né? O Brasil é considerado o país do futebol, tá? Eu acho que eles acabaram falando assim, nós não precisamos se preparar tanto, vamos, né? E a Alemanha não. A Alemanha, ela veio, buscou o que tem de melhor no Brasil, de algumas situações, né? E eu falo assim, eu tive o prazer de ir para a Alemanha. Eu fui num torneio na Alemanha e vivenciei, e fui depois do 7-1, que foi... Nós passava na rua assim, nós estávamos de verde e amarelo, né? O Brasil estava indo... E a gente ouvia 7-1, 7-1, então a gente ouvia na rua assim, eles falando. Né? Eles não falavam em alemão, falavam em espanhol. Espanhol. Para vocês entenderem. Para a gente entender. Então a gente viu isso. Mas a gente olhando eles, a questão de organização, a gente viu a história da Alemanha, o que eles fizeram, né? Eles colocaram em cada estado seleções para treinar, para pessoas para treinar, eles profissionalizaram a coisa, né? Então aí eles chegaram no objetivo deles, mas foi anos de trabalho. E o Brasil acho que acordou para isso em algumas coisas, né? Então, de melhorar né, essa questão. Eu sou da época já torci algumas Copas, né? Não sou tão novo, né? Já choramos junto, eu e a esposa, em 94, nós choramos junto, né? 94, não, foi 94. 94 a Copa, que nós ganhamos nos pênaltis, né? O Tafarel era o goleiro, né? Cristão. E o Roberto Baggio estou para fora, né? Nós choramos. Eu estava na casa dela, né? E acabei... torcida, que nem tu falou antes, né? A gente torce, a gente vai estar lá na telinha para torcer para o melhor do Brasil. Eu sou, como brasileiro, tenho que fazer isso. E tem que ter... E sou otimista. Eu estou otimista em relação à Copa, porque o Brasil vai bem preparado. Eu, como leiga no assunto, claro que o único futebol que eu acompanho hoje é quando é a seleção. Os outros eu não olho mais. Já me decepcionei muito. Mas o que eu quero dizer assim aqui, como leiga no assunto, o que eu posso dizer? Eu sinto algumas coisas, né? Às vezes a gente está olhando ali a partida de futebol e conforme os jogadores que estão lá, parece que assim, houve alguma circunstância que parece que está todo mundo de salto alto, assim querendo mostrar a sua individualidade. E parece que quando tem esse tipo de jogo, que eles querem ser muito individuais, dá as melecas que já deu aí durante esse tempo, né? Então, em termos de... Eu acho que o Felipe, ele faz isso
né, o Filipão, ele consegue trazer esse conceito de time mesmo, né? De família, né? Família escolar, né? Exatamente, nessa coisa de família, de que não é que mesmo que eles sejam pessoas extremamente competentes individualmente, mas dentro desse contexto não existe como ganhar uma Copa se não tiver coletividade, né? Eu acho que o grupo, quem está à frente, né? No caso, o Tite hoje, né? O Tite hoje, ele tem uma equipe hoje, né? Ele tem um filho dele que trabalha do lado. Ele tem que ter pessoas de confiança junto com ele, né? Então ele se acercou de vários ex-jogadores que foram importantes também, jogadores que têm um nome, né? Têm um respeito, né? Eu falo assim, eu lembro de um treinador de uma última Copa, né? Ele não levou o Ronaldinho Gaúcho na época. E o Ronaldinho Gaúcho não estava no melhor momento, mas estava bem. Mas o Ronaldinho Gaúcho tem um respeito lá fora. Ele tem um respeito. Ele foi o melhor do mundo, ele tem uma história lá fora, tanto é que quando ele vai para fora, né, hoje ele está ganhando muito mais dinheiro, o Ronaldinho Gaúcho, fazendo eventos do que quando jogava, porque ele é respeitado, né? E na época eu acho que não respeitaram isso, a história dele, né, a história que ele tinha. E eu falava assim, se eu, né, nós que somos treinadores, né, se eu fosse o treinador, eu levaria o Ronaldinho, nem que fosse para ficar no banco. Porque o adversário ia falar, ó, os caras tem o Ronaldinho Gaúcho lá. Então, respeito. Efeito psicológico. Então hoje nós não temos só o Neymar hoje. Sim. Nós temos outros jogadores, Vinícius Júnior, que está vindo, tem, né, vários jogadores que têm uma história legal lá, né, Marquinhos, vários jogadores que são respeitados lá fora do, né, Alisson, né, que é de Novo Hamburgo, né, que provavelmente vai ser o goleiro titular da Copa, então são atletas que têm um respeito grande lá fora, então isso leva, né, que eles estão num caminho certo, né, tomara que dê tudo certo. E tem essa coisa também, né, Ramin, de momento do jogador. Isso é uma coisa legal a gente falar também, porque às vezes aquele jogador ele é excelente, mas ele está no momento. O jogador ele consegue emocionalmente, através dessa equipe que cada um deles tem, consegue ter uma condição mais linear por causa desse apoio, ou é muito pessoal mesmo? Existe o lado pessoal, da pessoa, nata da pessoa, né, em relação ao futebol, né, nasceu e com o tempo o próprio treinador, né, que gerencia isso, né, cada posição, né, falaste bem do Felipão, porque o Felipão sabe fazer muito bem isso. Determinada posição ele conseguir encaixar, não é à toa que ele vai disputar a final da Libertadores nesse sábado agora. Felipão, né? Ele é treinador do Atlético Paranaense hoje e vai jogar contra o Flamengo. E pegou um time limitado e vai disputar uma final. Ele consegue gerar isso na equipe. Né? Gerenciar isso na equipe, e o jogador em si existe, né? Jogadores que perdem a cabeça, né? Momentos, né, do jogo, mas isso é do jogador. Eu acho que muito leva a questão do jogador que tem às vezes esses desvios. Esses rompantes, bater com a cabeça na cabeça do outro, essas coisas que não... que acontece é do jogador. E o momento, eu acho que o momento, né, a gente fala assim, né, o jogador de futebol, ele é um ser humano. Ele não é vou dar exemplo, o Neymar, ele não é, ele teve os problemas dele. Teve os problemas deles, mas ele é ser humano, ele é passivo de errar, e as pessoas às vezes não enxergam isso, né? Que ele não pode fazer isso, aí acaba que isso, por isso que eu falo assim, que é preocupante hoje para um menino de 16 anos. Imagina um menino de 16 anos ganhando milhões. Como é que ele vai, né, se ele não tiver uma família? Eu falo assim que o Neymar, né, eu li o livro do Neymar, né? O livro da história dele, e agora depois deu o Neymar, ele teve o pai dele que... Agora aparecem os erros, né? Né? Mas que ele vai errar no final. Algumas coisas vai errar. Mas eles começaram muito bem. Gerenciou muito bem, né? Ele teve problemas no início, né? Engravidou uma menina. Ele foi pai com 18, 19 anos. Sim.
E ele conseguiu, o pai conseguiu, a família conseguiu contornar isso para que não estourasse muito, para que ele se preocupasse só em jogar futebol. Sim. Então ele tem hoje uma empresa, Neymar, né, que fala assim, tem um instituto Neymar em Santos, sim, muito grandioso, que, né, que faz um trabalho muito legal. Então ele tem toda uma... Mas porque a família teve estrutura. É lógico que no final, né, de convivência, vai ter os problemas. O pessoal, né, sempre vai olhar assim, problema que o pai dele teve. Tem um filme dele agora, que fez um documentário que houve críticas, né? Porque agora, lógico, o Neymar hoje tem... o Neymar, se eu não me engano, tem 30 anos. Ele é de 92. Tem 30 anos, imagina. O pai dele gerencia desde pequenininho, lá com 11, né, quase 20 anos gerenciando, cuidando, né, e o cara chega com 30 anos, eu quero fazer o que eu quero. Então há divergência em relação a isso, porque claro. Mas ele está aí no topo, né? Ele tá bem, né? Eu acho que o futebol, ele tem disso, né? E tu, como treinador de escolinhas de crianças, talvez ouça também isso, né? Porque eu quero ser que nem o Neymar, eu quero ser que nem fulano, porque os jogadores vão dando essas referências, né? E uma coisa interessante é que tudo que eles fazem gera repetição nas pessoas que admiram, nas crianças que admiram, né? Então, a responsabilidade de estar no topo, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Se ele botar como chama? Se ele fizer uma tatuagem de X, eles vão fazer... Teve uma época que fazia muito cabelo, né? Vou cortar assim o cabelo, Ronaldinho, né? Vou cortar o cabelo assim, vou fazer assim. E os pequenos todos, eles iam naquela onda, né? Eu acho assim, eu pego exemplos, né? Eu vou pegar exemplo de jogador, então vou ter que pegar exemplo para a gurizada, tem que pegar os jogadores da atualidade. Não vou pegar da minha época, que eles não vão lembrar. Uhum. Que eu tenho meus, né, jogadores treinadores que eu, né, me espelhei muito e procurei ser. Então tu vai olhar assim, tatuagem, né? Uma coisa que é de cada um. Sim. Cada um, né, tem esse espelho em relação a isso. Aí eu pego um jogador que nem o Cristiano Ronaldo. Ele não tem nenhuma tatuagem, não tem nada. Ele tem os exemplos, ele não toma refrigerante, ele dá esse exemplo em relação da questão, ele cuida da saúde dele, não é à toa que ele está beirando aí os 40 quase, né, 30 e poucos anos aí, vai ser provavelmente a última Copa dele, sonha em jogar com o filho dele, né, que é o mais novo, mas ele tem uma história, aí as crianças falam assim, eu quero ser que nem o Cristiano Ronaldo, mas às vezes nem conhece a história dele, né, que é um Sim. cara que passou fome, que teve dificuldade, que, né, foi todo, né, um investimento da família, que teve, né, ele conta a história dele, né, e é bem legal quando tu vê essas histórias, né, que traz para ele, né, benefício, porque hoje ele sei o que ele é fácil, né, hoje sei o que ele é, né, tipo assim, o Cristiano Ronaldo não precisa jogar mais, que ele tá bem, né, não vai precisar fazer mais aí, mas ele quer estar sempre em alto nível, né, mas acho que vai chegar uma hora que ele vai ter que parar. Vai ter que dar, né, uma parada em relação. Mas as crianças se espelham nesse sentido. Mas olha lá atrás o que ele passou. O Messi, que é um outro jogador, né, da atualidade. O apelido dele era La Pulga. Pulga, né? Tu imagina ter um apelido de Pulga, né? A Pulga, porque ele era muito pequenininho. Então, isso é um incentivo para os meninos que são... Não é ele que também tem alguma questão de... hormônios, né? O Barcelona investiu muito nisso nele, né? Quando pequeno, para poder melhorar, né, a questão física dele, né? Mas ele é um talento, a gente fala assim, que existe o talento nato e o adquirido, né? E aí eu baseio os dois, né? O Messi é o nato e o Cristiano Ronaldo é o adquirido, porque ele buscou isso. Ele buscou isso, né, em relação a isso, e logicamente que tem a naturalidade do Cristiano Ronaldo, e o Messi também treina, né, ele mostra isso, né, eles estão sempre treinando para poder se manter bem, né. Sim. Eu acho que é interessante isso, né, ter essas boas referências para passar para essa nova geração, né. Então, gente, falar com o treinador do PEC, falar com o treinador de crianças que... tem o sonho, né, no coração muitas vezes, ou a maioria das vezes, é uma coisa bacana. Vamos lá, Ramin, se alguém da nossa audiência, um pai ou uma mãe, eles querem colocar a criança na escolinha de treinamento, como que eles fazem para falar contigo, para te localizar? Hoje nós temos, né, no Instagram, a gente tem a página do PEC NH. PEC NH. PECNH.
NH. É só chamar a gente ali, Direct. é isso, e aí vai ter o retorno, que a gente tem os treinos terças e quinta, né, no período do contraturno da escola, de manhã e de tarde, e à noite a gente se encontra aqui no MBCV. Aqui né? no MBCV, todas as noites? Terças e quinta. Ah, terça e quinta. Então aí, ó, gente. Terça e quinta você pode encontrá-los aqui no MBCV Sede, na Rua Sobradinho 301, bairro São Jorge, Novo Hamburgo. Se não, você está talvez fora da cidade, né? Você pode entrar no Instagram e lá você procurar PEC Futsal, PEC.nh, e você daí pode estar ali falando com eles no direct, né? E por que não investir, né, Ramin? Eu falo assim, no PEC lá em Novo Hamburgo, no 11 Gaúcho lá, é gratuito. Gratuito, não tem custo nenhum, né? É um projeto que a gente tem. Qual é o bairro disso mesmo? São Jorge. Bairro São Jorge. São Jorge, aqui perto. Aqui. Então, é um trabalho que abrange bastante o Kefas, a gente tem bastante meninos do outro lado e também do São Jorge ali. E tem o menino ganha o kit, ganha lanche, tem todo um trabalho desenvolvido ali com eles ali, que é bem legal. E aqui no futsal já é uma escolinha que é paga, que é... Sim. Né? Mas é só procurar a gente aí. Aí vai se. Vem aqui. Aí vai. Cada caso é um caso, tu avalia. Isso. Então tá, muito obrigada, Ramin, por ter participado, a gente falar um pouquinho, né? Bom, fico feliz de um treinador me dizer que ele tem a esperança, que pode ser que a gente chegue lá esse ano na Copa. Vamos parar, vamos se organizar com as nossas agendas para parar ali nos dias de futebol do Brasil e torcer junto, porque é uma alegria, uma satisfação que a gente tem, porque a gente é patriota, a gente ama a nossa nação e quer também ter esta alegria. Ramin, muito, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no nosso MBCV Cast. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho, contar umas histórias boas aí para trazer crescimento na vida das pessoas também. É isso aí, animar, né? Às vezes aí tá a criança olhando, um menino olhando, um pai olhando. É possível? É possível. É possível, tudo é possível, né? Sim. Quando a gente se dispõe a fazer o melhor. Então tá, Deus abençoe vocês, até a próxima, né? E que você também possa ficar ligado na nossa seleção.